E vem conferir a crítica da segunda temporada de Call of the Night. E terminou o anime da temporada de julho chamado Call of the Night. Anime esse que eu tinha assistido a primeira temporada na época do seu lançamento, e na época eu assisti muito mais por causa de eu gostar muito da temática de vampiro. E tem crítica do anime aqui do canal da época em que ele saiu. E eu falei que o anime ele era bom e que tinha um potencial de ser muito melhor. E a segunda temporada provou que eu estava certo, porque a primeira temporada ela é boa, mas a segunda ela é excelente, se tornando um dos meus animes preferidos da temporada de julho. E olha que isso não é pouca coisa, porque se você pegar a lista da temporada de julho, você vai ver a quantidade de animes grandes que estavam concorrendo. E por que eu falo tudo isso? Porque depois que saiu a primeira temporada, ele foi um anime que eu lembrava muito mais dele por causa da excelente abertura do Creepynuts. E quando você pensa depois disso, a abertura da segunda temporada e o encerramento também são maravilhosos e também são feitos pelo Creepynuts. Mas, quando você pensa no anime, eu lembrava muito mais como um carinho de um anime bom para passar o tempo, com potencial de ser melhor. E aqui ele provou isso, tanto que eu terminei a segunda temporada e minha vontade foi de ir atrás do mangá para saber o quanto a história continuava, como a história continuava, de tanto que eu gostei da segunda temporada e de tanto que eu achei um anime excelente. Bom, primeiro, eles conseguem manter o principal fator da primeira temporada que já tinha me impressionado, que seria a sua ambientação. Quando você pensa em temática de vampiro, eles se passam muito na noite, mas fazia tempo que eu não vi um anime que ele conseguia mostrar a beleza da noite. E aqui eles conseguem fazer isso perfeitamente bem. Quando você assiste Call of the Night, você consegue perceber a beleza da noite, usando destaque muito para cores como preto, azul, amarelo, vermelho em certos pontos, e faz com que a noite pareça algo mágico, pareça algo rico. E é uma coisa que muita gente tem na cabeça. Como que a noite ela acaba passando a ideia de ser algo que é para se aventurar, como é algo que é um mistério de que você não sabe o que vai acontecer. E eu acho que eles conseguem tirar toda a beleza da noite aqui, até nos pequenos detalhes no episódio que eles acabam indo pro zoológico. E além da noite ser muito bonita, muito bem feito, a estética da obra ser excelente, misturada com uma excelente direção, porque em qualquer momento que tem voo ou à noite, eles conseguem mostrar perfeitamente uma ambientação para você sentir aquele clima. Diferente de muitos animes que acabam mostrando a noite como algo solitário, algo que você se sente muito mais depressivo, aqui eles conseguem misturar perfeitamente isso. Eles conseguem mostrar a beleza da noite e também os perigos que eles podem trazer. Num lugar mais escuro, o escuro acaba passando mais medo. Quando você está num lugar mais sozinho, você sente mais triste. Mas aquela beleza mostra que até na solidão você pode encontrar companheiros que vão fazer parte de você. E a coisa que eu mais gosto é como a noite ela é vibrante, ela é envolvente, como você quer fazer parte daquilo, até parece um universo fantástico. E quando o anime se passa durante o dia, é algo até normal. O dia, quando você vê em Call of the Night, é uma coisa muito padrão, algo que você não sente nada. É como se fosse o oposto. A noite é brilhante, envolvente e vibrante, enquanto o dia é algo muito opaco. É algo que você não sente muita coisa, as pessoas estão sempre correndo, as pessoas estão sempre fazendo coisa, um não se importa com o outro. Essa dualidade que eles colocam desde a primeira temporada e chega aqui, ela é muito interessante, ela é muito bem feita. E por isso que eu acho que o primeiro destaque é a parte técnica, porque a parte técnica de Call of Night é muito acima da média em questão de estética, animação e ambientação, com uma excelente trilha sonora, porque eu mencionei o Creepynuts na abertura e no encerramento, mas algo que faz a ambientação funcionar tão bem é também a parte incidental, ou a parte instrumental que acontece ao longo de todo o anime. Quando tá de manhã, a trilha é praticamente nula, se não ouve praticamente nada, é quase uma música mostrando uma tristeza, e à noite é algo vibrante, mesmo que não seja uma música super animada, ela passa aquela parte mais vibrante. E isso é muito importante para entrar nas principais discussões que o anime entra, que seria solidão, que seria a ideia de
você encontrar seu lugar na sociedade, você descobrir quem você realmente é. Isso é muito interessante. E a parte do vampiro ajuda muito nisso. Porque quando você se torna um vampiro em qualquer universo, e aqui não é diferente, você meio que acaba se transformando numa nova pessoa. E em Call of the Night, isso é até mais incisivo quando você pensa que quando você se torna um vampiro, você esquece as lembranças da sua vida passada. É como se tornar-se uma nova pessoa. E essa discussão que eles usam, que os vampiros usam normalmente nas suas obras, e aqui eles vão um ponto a mais, acaba mostrando o quanto você tem que tomar uma decisão difícil na sua vida. Você trocaria a sua vida antiga pela sua nova? O quanto você se arriscaria por novas pessoas ou por alguém que você ama? Essas discussões que são presentes ao longo de toda a obra, a estética, a animação, acabam trabalhando muito bem ao longo de toda a temporada. É como se uma coisa andasse do lado da outra. Porque tem muito anime que tem uma estética muito bonita, mas que ela não acrescenta tanta narrativa. Call of the Night é o oposto. É uma estética muito bonita que, na verdade, acrescenta a narrativa. Anda lado a lado e faz com que as discussões fiquem mais fortes. E, inclusive, até na parte da escola. Tem uma parte que eles vão para a escola no período da noite, que é praticamente um cursinho. E você vê que a vibração e a animação e a parte como eles estão juntos é muito mais interessante do que durante o dia, que é algo muito mais superficial. Eu achei tudo isso muito interessante. A estética, como ela te envolve, a trilha sonora e principalmente as discussões. Call of the Night não é revolucionário em nenhuma das discussões que ele apresenta. Afinal, vampiros existem desde o começo de Hollywood, passando por livros, então é antes disso. Então quando você pensa nisso, tudo que pode ser falado dessa temática já foi feito. Mas não é você ser revolucionário, é você saber a sua temática e saber trabalhar ela bem ao longo da sua obra. E é isso que eles fazem aqui. A segunda temporada de Call of the Night, ela evolui muito no discurso, ela evolui muito na sua discussão, ela evolui muito no que ela quer apresentar ao longo da obra. E por isso que eu falo que essa segunda temporada é praticamente perfeito. Porque além das discussões serem interessantes, serem relevantes e acrescentarem a muita coisa que foi apresentada na primeira temporada, você ainda tem o fator dos personagens. Porque esse é outro fator que eu sempre falo. Os personagens têm que ser sempre o foco principal. E o casal principal, eles são muito bons. Eles têm uma química excelente, eles são muito carismáticos, tanto na parte que eles têm que estar junto, como na parte também que tem que existir uma comédia. A comédia de Call of Night funciona muito bem pra mim, porque ela é leve, ela não é apelativa e ela entra no momento certo. Realmente, o autor tem um bom ritmo para poder contar piadas e os personagens vão funcionando muito bem ao longo de toda a obra. De novo, não é nada revolucionário, mas mesmo assim é excelente como os personagens são bem feitos, bem escritos e bem desenvolvidos. Se na primeira temporada eu senti falta de ter muitos personagens e nem todos serem muito desenvolvidos, aqui eles dão um foco em muito personagem secundário. Ao mesmo tempo que eles acrescentam a própria história, eles também acabam acrescentando a história dos principais. Afinal, a gente acaba conhecendo muito mais deles, muito mais sobre o passado deles e quem eles realmente são. Inclusive, existe alguma parte de narrativa que eu gosto muito que até os vampiros que gostam da noite sentem falta do dia, fazendo profissões que normalmente se fazem de dia. Uma pessoa é enfermeira, a outra trabalha num bar, a outra trabalha como professora na parte da noite. Você vê que, mesmo sendo vampira, ainda tem um resquício do que era na parte humana, e eles não lembram. Então é meio que algo, sem saber, algo que vem dentro do coração deles. Acho muito interessante como todo esse conceito vem trabalhando e como cada profissão envolve em algo que eles tiveram na vida passada, mesmo eles não sabendo. É algo como se fosse um déjà vu. E isso funciona muito bem ao longo da temporada, que ainda por cima entrega ótimos momentos de mistério e ação. Ao mesmo tempo que eu acho que isso é bom, eu acho que esse é um pouco do calcanhar de Aquiles da segunda temporada. Quando eu penso em pontos negativos da segunda temporada, eu vejo dois graves pra mim. O primeiro é a ação. Vendo a abertura e vendo os trailers, eu achei que a ação seria mais incisiva. E quando ela tem, ela funciona bem. Mas principalmente na parte do conflito final, eu achei que eles poderiam ter focado numa ação um pouco melhor. Eles criam um bom estilo de ação, mas eles não conseguem desenvolver ao longo da temporada. E outra coisa que me incomoda é um pouco da conclusão da temporada. Não como ela foi concluída, porque ela combina com o arco como um todo que foi apresentado, mas o que me incomoda é que existe um grande plot twist na temporada. Esse plot twist, eu acredito que ele poderia ser um pouco melhor trabalhado na parte do mistério. Apesar dos flashbacks serem bons, eu colocaria ele mais pra frente ou depois da revelação, porque assim a gente ficaria chocado. Com a revelação dá pra matar muito fácil o que tá acontecendo ali. Então eu acho que esse é outro ponto importante. Eu acho que a ação poderia ser ter mais sequência de ação com a animação que tinha, para ver os vampiros em ação, e também a revelação poderia
seria num momento diferente. Eu só inverteria a revelação com o flashback. Assim a gente teria uma grande plot twist. Com o flashback antes, fica bem fácil de se matar. E até estraga o principal vilão da temporada, que é uma figura que dá medo ao longo da temporada e funciona muito bem. Eu também quero que nas próximas temporadas as irmãs tenham mais espaço pra gente poder ver mais sobre elas. Que já dá uma pincelada aqui, mas eu acho que seria muito importante a gente saber e conhecer mais sobre ela. Mas tirando isso, esses dois pontos, praticamente Call of the Night é um anime pra mim excelente. Como ele saiu de um anime mediano pra tão excelente como é? E eu sei por quê. Quando eu fiz uma pesquisa, eu descobri que a primeira temporada adaptou praticamente 2 volumes. Então essa terceira, ela acaba adaptando mais e praticamente a primeira temporada é a introdução da obra. Então não vai ter tantas revelações. Aqui você já consegue ver uma evolução. Evolução técnica, que já era excelente, se mantém, mas uma evolução narrativa, de desenvolvimento de personagens, de desenvolvimento de narrativa e discussão. Porque, de novo, eles conseguem pegar dentro de Call of Night algo que já é repetitivo na cultura pop, que é os vampiros, e trabalhar de maneira excelente. E por isso que eu sempre falo que o clichê não é ruim, é como você trabalha ele. Porque aqui você vê clichês de vampiro em todo lado, mas como eles trabalham é tão bem feito que as discussões se mantêm vivas, seja sobre solidão, existencialismo ou até sobre o que você faria pelo amor da sua vida. Realmente é um anime que ele é perfeito no que ele faz. Ele tem problemas e eu acho que ele tá no seu auge. Eu espero que ele mantenha o auge e não caia a partir daqui, porque essa temporada realmente foi mais do que uma surpresa. Como eu mencionei, foi uma das minhas preferidas da temporada de julho até agora. Concluindo, Call of the Night é uma das grandes surpresas pra mim, pela qualidade que eu não esperava que fosse tão alta, apesar de gostar da primeira temporada. Um anime que pega uma temática clichê e sabe tirar o máximo dela. E por isso que eu fecho a segunda temporada de Call of the Night com uma nota 9 de 10. Curte, fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que acha de Call of the Night? Você gosta ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.